Muito bem, pessoal, então vamos para mais uma vetorização. Agora a gente vai trabalhar, na verdade, com Photoshop, né? Então a gente vai fazer o desenho, na verdade, em cima da nossa outra proposta que eu coloquei aqui para nós colocarmos como teste. Então eu tenho o desenho aqui do meu logo, digamos assim, da minha marca, né? Isso aqui é só um exemplo que eu achei que é interessante a gente trabalhar com essas formas para a gente exercitar, tá? Então vou pegar lá a caneta PF e vou criando pontos. Eu já consigo ir alterando a curvatura desses pontos juntamente com o mouse. Para eu subir, eu posso, na imagem, posso utilizar o espaço, tá? Para colocar aquela mãozinha e esticar para cima ou para baixo a minha imagem. Enquanto isso eu já vou fazendo esse caminho, tá? Então eu trabalho com pontos e curvas nessa ferramenta. Então eu venho desenhando o mais fiel possível. Esse exemplo é mais para vocês identificarem como funciona a ferramenta, mas vocês podem perder um pouco mais de tempo para conseguir resultados mais interessantes. Então eu consigo fazer o fechamento e faço até, digamos, ligar os pontos, né? Então lembra daquela brincadeira de ligar os pontos? Venho aqui em Make Selection com o botão direito, coloco 0 no Feather Radius e vou criar uma camada nova, tá? Crio uma camada nova e eu vou pintar essa camada de preto. Então vamos lá. Eu posso vir aqui Alt Delete ou clicar direto ali na caixinha de texto. Alt Delete, eu já vou pintar de preto toda essa área que está selecionada. Por isso que eu criei outra camada para não ter problema da gente não perder o nosso original. Então eu posso furar o olho da camada e visualizar o que está embaixo. E diminuir um pouco o fio, né, a opacidade, para eu visualizar o que eu preciso deletar. Então vou lá de novo, diminuir a opacidade, agora eu vou fazer um caminho nessa parte que sobrou. Então eu vou fazer como se fosse o recorte. Desenho em volta dessas extremidades, ligo os pontos, clico o botão direito, Make Selection, coloco 0 também, ele vai criar essa seleção e eu aperto Delete, simplesmente assim, tá? Faz a seleção e aperto Delete. Sempre lembrando se a camada está certa. No exemplo aqui eu estou com a Layer 1, né? Então você presta atenção nisso, senão você vai deletar o background, não é isso que a gente está querendo agora. Então da mesma forma, faz o caminho, clica o botão direito, criar seleção, o rádio deve estar 0, tá? Para não pegar mais do que o seu caminho. E agora eu vou contornando nas outras extremidades, nas outras pontas, fazendo as intersecções, fazendo as curvas, até eu terminar este desenho, que vai ficar bem interessante mesmo, e é um bom exercício para vocês trabalharem com essa caneta PEF, que é muito utilizada para criar mesmo essas formas, essas shapes, e fazer principalmente seleção, né? Então faço lá, crio a minha seleção e estou deletando essa parte. Então eu estou criando um desenho como, digamos assim, vazado, né? Então estou tirando essa parte do meio para ele ficar realmente só a parte preta que vai me interessar, certo? Então eu posso fazer esse caminho e vai ficar bem interessante no final, que não vai ter esse aspecto que nós desenhamos a lápis. Não é isso que a gente quer, na verdade. Então a gente quer a menos que seja, né, do seu objetivo. Então vou lá, criar seleção e vou lá e deleto. E para tirar a seleção eu posso apertar o atalho Ctrl D de dado, tá? Que é bem bacana também, conforme vocês vão pegando o jeito dessa ferramenta. Tá? De repente eu criei um ponto, se eu quiser mudar, se eu quiser alterar, eu posso, com a seleção de caneta clicada, eu posso mudar esse ponto de lugar também, não tem problema nenhum. Se você criou algum erro, você pode voltar também no Ctrl Z, tá? Que não vai ter problema nenhum. Então parto aqui para a parte final do projeto, já faço também essa seleção com a caneta, clico o botão direito, Make Selection, 0, OK, e Delete. Então assim, um tutorial bem simples, mas bem usual. Então você pode apertar ali, clicar, né, nessa parte do olhinho. Se eu quiser selecionar só essa parte, eu clico com Alt e clico com o botão esquerdo dentro da minha caixinha da camada, que eu vou conseguir selecionar apenas essa parte do meio que está preta, né? Então eu posso visualizar, posso tirar a parte de trás. Criei uma camada nova só para eu criar um novo fundo para vocês verem. Vou pintar Alt Delete branco
E a minha camada, eu vou colocar o Fill de 100%, então sem opacidade ela vai ficar assim, certo? Posso escrever agora com a ferramenta de texto, tá? Posso escrever, aí você coloca de acordo com a sua marca, né? Você vai fazer isso. Posso aumentar essa fonte também, então sua logo você pode colocar aqui. E posso digitar ou diretamente ou na parte de baixo também, tá? Então você vai colocar dessa forma e vai ficar bem interessante. Posso mudar também o espaçamento. Nesse caso não funcionou dessa forma, mas eu posso, geralmente é dessa forma que funciona, mas eu posso criar também uma outra camada para o texto que não tem problema nenhum, tá? Então, de repente, vou criar ou duplicar Ctrl D, na verdade Ctrl J, eu vou duplicar a minha camada, ou eu clico simplesmente no botão de texto e crio, né, uma nova palavra, coloco aí no alinhamento que eu preferir. Posso selecionar, né, as camadas que são correspondentes dessa marca, diminuo para eu deixar um pouco mais, uma unidade mais interessante, seleciono os 3 e parto agora para o final. File, Save As, vou salvar agora no meu computador o arquivo PSD do Photoshop, tá? Então é bom sempre ter esse arquivo para não ter problema se você precisar fazer alguma edição depois. Então logo 2, vou salvar aqui o PSD. E posso salvar para entregar, né, ou para deixar salvo também a versão em JPG, tá? A versão compactada, a versão em imagem. Isso é bastante utilizado na internet esse formato, tá? Então deixo no máximo de qualidade e é isso.